e para efeito de cômputo de tempo, para permitir a igualdade de tempo entre os dois candidatos, nós vamos considerar essa entrevista que acabou de ser concedida pelo governador José Mello como o tempo da entrevista que será concedida hoje por ele aqui. Nós temos 2 blocos de 25 minutos, mas a pedido e para conciliar com a agenda do governador, vamos antecipar em 20 minutos a entrevista e automaticamente terminaremos mais cedo a entrevista. Está conosco aqui o candidato ao governo, candidato à reeleição, candidato do PROS, José Mello. Prazer tê-lo aqui, governador. Eu gostaria de iniciar essa entrevista fazendo a pergunta que todos querem fazer. O senhor fez acordo com traficantes para se eleger no segundo turno dessa eleição? Que história é essa? Inicialmente eu queria cumprimentar você, Ronaldo, cumprimentar o Marcos Santos, cumprimentar todos os nossos amigos que estão aqui conosco fazendo esse programa. Ronaldo, eu sou um homem simples, nascido no interior, filho de um seringueiro, que batalhou, lutou e venceu na vida. A história da minha vida mostra que eu tenho uma vida limpa e que durante toda a minha vida eu sempre cuidei com carinho, com respeito da chamada coisa pública, do dinheiro do povo. Venci de uma forma que sempre fiz, com ética, com seriedade. Nunca na minha vida alguém encontrou uma vírgula sobre a história da minha vida. Essa é a história de traficante, Ronaldo. Essa história de traficante, isso é uma coisa tão absurda, mas tão absurda, que eu tenho certeza que o povo do Amazonas, ao ler essa matéria, deve ter ficado estarrecido com a coragem que esse candidato teve de fazer esse tipo de coisa. Ele que não tem propostas a apresentar ao Amazonas, ele que foi governador por 7 anos e 3 meses e não fez o seu dever de casa, não fez o plano de carreira dos professores, não fez a lei dos praças, não deu à saúde pública o tratamento que deveria dar, ele que não fez o seu dever de casa, ao contrário, fez as grandes obras, as megas obras, porque é nessa daí, hein? Não é? Ele que não fez o seu dever de casa como governador, agora quer ganhar uma eleição usando de métodos ultrapassados, métodos antigos, métodos que o povo reprova. Ao invés de apresentar os seus programas, fica aí dizendo que eu faço acordos com traficantes. Eu não preciso, Ronaldo, fazer acordo com traficantes. Eu já fiz o acordo que eu tinha que fazer. O acordo é com o povo, pela via das minhas propostas e pela via da minha história de vida que todo o amazonense conhece. Ronaldo, pergunta a qualquer professor desse estado quem sou eu. Pergunta a gente do povo quem sou eu. Pergunta aos meus amigos do interior quem sou eu. Pergunta a todos quem sou eu. Todos sabem quem sou eu. Agora, perguntem quem é meu adversário, que aí, meu amigo, você vai encontrar um rosário de coisas que desabona ele e que envergonha o povo do Amazonas. Governador, é questionável se houve um acordo eleitoral ou não, até porque depois houve uma entrevista do Major Carlos Omar, que foi quem apareceu naquele áudio publicado online pela Veja, mas uma coisa inquestionável e reconhecido pelo próprio Major Carlos Omar. Houve um acordo com o crime organizado, com a FDN, para evitar uma rebelião no presídio. Esse acordo do Sistema de Segurança Pública, da Sejus, que é quem administra os presídios, com o crime organizado, como é que o senhor vê esse aspecto dessa questão? Que acordo? Eu não conheço, eu desconheço esse acordo. Mas o Major Carlos Omar disse que foi lá para conversar, para evitar Ele que explique, porque eu como governador desconheço. Eu como governador não autorizo nenhum auxiliar meu, seja ele quem for, a fazer qualquer tipo de acordo que não seja acordo ético. Foi esse o motivo da demissão dele? Princípios legais. Foi esse o motivo Como? Foi esse o motivo da demissão dele? Não, o motivo da demissão não foi esse. A liturgia do meu cargo impõe que toda vez que aconteça um fato desse, eu tenho que afastar o auxiliar para que ele possa se defender da forma correta, fora do cargo, para depois, na sua defesa lá na frente, ele não venha a ser acusado de ter cesseado ou tenha utilizado o cargo para pressionar A ou B. É assim no mundo todo, é assim no Brasil. O candidato Eduardo Braga fez isso muitas vezes, porque é a liturgia do cargo. Impõe a nós, governadores que estamos no cargo, impõe isso aí. Para que haja lisura na apuração, tem que afastar. É assim que acontece. Bom, vamos insistir nesse assunto, porque é o assunto que está dominando o programa político nesse segundo turno. O que então aconteceu ali? O que pode ter acontecido nessa reunião? E por que esse assunto chegou ao horário político como um assunto que, inclusive, se sobrepôs às propostas dos candidatos? Bem, esse assunto chegou ao horário político por algumas razões. Primeiro,
porque o candidato, meu opositor, ele sempre fez isso em todas as suas campanhas. Quem não lembra do que ele fez com o Alfredo, inventando um sequestro de um pobre servidor público? Quem não lembra desse fato? Não é? Mas ali ele perdeu a eleição. Quem não lembra da história do ovo na Vanessa, aquele ovo que teriam jogado na Vanessa, que depois ficou conhecido como o escândalo do ovo, uma armação que fizeram para tomar a eleição do Arthur, não deu certo, ele perdeu a eleição. Mas o fato mais chocante, que mais chocou a todos nós, que mais nos causa repulsa, foi o que ele fez com a candidata a vice dele, a Rebeca Garcia. Segundo a revista Veja, ela teria sido chamada à casa dele para discutir o programa que seria para frente da possível candidatura dela. Esteve lá algumas horas, saiu de lá com o rosto inchado, chorar, foi para a sua casa, segundo a Veja, conversou com o marido e desistiu da campanha. E aí o seu pai e ela mesma saiu dizendo que o Eduardo Braga era um monstro. Não sou eu que estou dizendo, não. Ela que dizia que era um monstro, que teria feito com ela o que ninguém tinha o direito de fazer com a mulher. Então, esse candidato, que é meu adversário, ele sempre fez isso em todas as suas eleições. Ele acha que fazer política é atacar as pessoas, é denegrir a imagem das pessoas, é armar. O próprio Carlos Omar falou que tem praticamente 25 ou 30 minutos de gravação na fita, e eles apresentaram ali alguns minutos, quer dizer, cortaram todo o trecho, fizeram uma montagem grosseira, que nós já pedimos a perícia vai demonstrar que foi uma mensagem grosseira.